Que o Senhor venha tirar do nosso meio todo impedimento que impede da tua palavra de ser pregada, da tua palavra de ser ouvida, da tua palavra de ser vivida. Que venha o teu reino, papai amado, e seja feita a tua vontade. Do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, pois a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nosso Deus vivo, santo e fiel. Podem se assentar. A porta aqui que se fechou, essa porta é Jesus Cristo. No Evangelho relatado por João capítulo 10, versículo 9, vai dizer assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então essa porta que ele está dizendo que ela se fechou, essa porta é Ele, essa porta é o nosso Senhor Jesus Cristo. O azeite é o Espírito Santo. O servo que está anunciando que Jesus Cristo está vindo, né? Hoje esse servo sou eu na vida do irmão, na vida da irmã. Hoje esse servo sou eu. O azeite representa o Espírito Santo. A lâmpada representa a palavra de Deus. Em Salmo 119, versículo 105 vai dizer, igual eu disse já na oração: a tua palavra é a lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ele está falando essa parábola, e ele está dizendo no versículo 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então a gente tem que estar cheio do Espírito Santo. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente anda conforme a palavra. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, a gente vive a palavra. A nossa fé é na hora que a gente declara assim, ó: seja feita a tua vontade, Pai, a tua vontade. Mas na hora que você está cheio do Espírito Santo, na hora que você está cheio do Espírito Santo. Hoje eu quero falar com aquele irmão que está fraco. Isso daqui é uma parábola. A porta ainda está aberta, meu irmão e minha irmã. Então se você está se sentindo fraco, a palavra mesmo fala: pedi, dai-se-vos-á, buscar, encontrarei, bater e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, a porta abre. E eu falo assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa porta ainda está aberta. Eu lembro assim, ó, eu viajo no tempo, quando eu era do mundo, e eu olhava assim, ó, para mim e falava assim: meu, não tem jeito mais para minha vida. Não tem jeito. Mas quando eu me encontrei com essa porta que é Jesus Cristo, Ele transformou a minha vida. Ele transformou a minha vida. E hoje eu falo assim, ó: hoje eu sei o que é ser cheio da presença de Deus. Hoje eu sei o que é ser cheio da presença de Deus. E eu estou aqui, ó, meu irmão, é para fazer discípulo. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Aqui eu estou para fazer discípulo. É ensinar os irmãos da mesma maneira que Deus, Ele foi misericordioso na minha vida. Da mesma maneira que Deus, Ele teve paciência na minha vida. Assim Ele me ensinou a também ser paciente com o irmão. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 13, no versículo 34, Ele vai falar assim: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Ele pegava uma pessoa suja ali, uma pessoa que ninguém dava valor, e transformava em uma pessoa de luz. Então, ó, eu só quero te transformar em uma luz assim na sua casa, no seu trabalho, aonde que o irmão estiver. Mas se você ouvir a voz do seu pastor falando com você, porque é Ele que liberta, então você tem que acreditar nele, na palavra, da mesma maneira que eu acreditei. E eu falo assim: a oportunidade que os irmãos têm, eu não tive, porque quando eu comecei a seguir Jesus, muitos criticavam,
muitos me julgavam, mas Jesus Cristo, eu vi o que é ter misericórdia, o que é esperar no Senhor, porque Ele foi o único que acreditou assim no meu chamado. Então, hoje Deus está falando com você. Vamos aqui, no livro, aqui em Efésios, capítulo. Esta porta está aberta. Efésios capítulo 5. O versículo é o 14, que vai dizer assim: por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vedes prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remido o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, meu irmão, é mudar a sua história. A vontade do Senhor é te colocar no ID, é te preparar, fazer você fazer discípulo. Esta é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é fortalecer você no Espírito Santo. A vontade do Senhor é que você seja a virgem prudente, não a virgem louca, né? Então hoje Deus está falando com o irmão e com a irmã, e Ele vai dizer assim, no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Igual eu disse, quando você está cheio do Espírito, você está cheio assim, da vontade de ter Deus sempre, sempre. Igual Davi vai dizer, e eu falo também: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então ele está falando aqui no versículo 18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. No versículo 19: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Sabe, tem muitas pessoas que estão fraca na fé, que não tem mais força nem para vir para a igreja. Sabe por quê? Porque em Romanos capítulo 10, no versículo 17, vai dizer: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Está deixando de ouvir. E quando você deixa de ouvir, você deixa de ouvir a voz do seu pastor, falando assim: não temas, eu estou contigo. Por isso que muitas pessoas estão desistindo de lutar pela família, está desistindo de interceder pelo filho, está desistindo de orar, não jejua mais. Por quê? Porque está deixando de ouvir. E aqui está o segredo: para você se encher do Espírito Santo, é necessário você ouvir louvores, ficar ouvindo pregações, porque quando você ouve pregação, Deus ele fala, ele fortalece o seu coração. Então por isso que ele está dizendo aqui no versículo 19, Paulo está dizendo, e eu estou dizendo hoje no coração do irmão e da irmã: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. No temor de Deus. No temor de Deus. Igual eu disse, que eu sou aquele servo que saiu gritando: o esposo está vindo, o esposo está vindo. E hoje eu estou sendo o servo também que está sendo citado aqui, em Mateus capítulo 22, te convidando para essa festa, para as bodas, vamos dizer assim. Mateus capítulo 22,
Nosso Pai já preparou uma grande festa. Uma grande festa. E Ele está te convidando. Vai dizer assim, ó, no versículo 2: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos. E eis-me aqui, ó, semeando no teu coração, meu irmão, semeando no teu coração, a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram, que não é o seu caso. Aqui é uma parábola também, mas não vai ser o seu caso não, porque eu vou fortalecer o seu coração. O Espírito Santo vai estar vivo aí dentro de você. No versículo 4 vai dizer assim, ó: depois enviou outros servos dizendo aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vindes as bodas. É o nosso Deus que está te convidando. E Ele vai continuar dizendo assim no versículo 5: eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, engolerizou-se, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Olha, Deus, Ele fala aqui, ó, Ele está convidando uma parte de gente, mas as pessoas não estão querendo vir, não estão querendo participar. Mas não é o seu caso, não é o seu caso, não é o seu caso. Hoje você veio e você está ouvindo, é Deus falar com você, pois toda vez que a palavra é aberta, é o nosso Pai que fala conosco. Por isso que Ele fala assim: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você consegue ver Jesus aqui no nosso meio? Você consegue ver? E se eu colocar a palavra aqui na minha frente, quem é que está aqui no nosso meio? Ele é a palavra. Eu já ensinei isso para os irmãos. Então tome posse dessa palavra, porque olha o que está escrito aqui em Amós capítulo 8. Ele é a palavra. Em João capítulo 1, no versículo 1, ele vai dizer: e no princípio eu era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele continua sendo a palavra. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Pode passar céus e terra, mas minha palavra não há de passar. Ele vai dizer no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 também, para os judeus que havia crido nele: se vós permanecerdes verdadeiramente na minha palavra, sereis meus discípulos. Permanecerdes na minha palavra. Aqui em Amós capítulo 8, no versículo 11, vai dizer assim, ó, meu irmão, capítulo 8, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No versículo 12: e irão errantes de mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte buscando a palavra do Senhor, mas não o acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Desmaiarão de sede. Igual eu falo para os jovens, não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Não fique em cima do muro. Vocês
foram chamados para transformar a vida de outros jovens. E tem muitos jovens que eu falo, que eu já encontrei, que eles comentam: vou para a igreja para quê? Para ser igual aqueles jovens lá? Vou nada, porque eu não vou ser transformado. É a mesma coisa de estar numa balada. Então, vocês nasceram para transformar vidas. Então, ouça Deus falando. Olha o que Deus ele fala aqui em Apocalipse, capítulo 22. Eu gosto de jogar assim, meus irmãos, na palavra, assim, para os irmãos ir pegando o conhecimento, tendo uma intimidade com a palavra de Deus, pois é ela que salva. Apocalipse capítulo 22, o versículo é o 11. Deus ele vai falar assim, até mesmo para os jovens, para aqueles que não querem mudança, porque com Deus eu falo assim ensina ou não, ou está jogando no time dele, ou está jogando no time de Satanás. Porque se estiver jogando no time de Satanás, estando dentro da igreja, você está destruindo o povo de Deus, aqueles que foram chamados a transformar. Aqui em Apocalipse capítulo 22, no versículo 11, ele vai dizer assim: quem é injusto, faça injustiça. Ainda, quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. O que ele está falando aqui? Aquele que está sujo e gosta de andar sujo, ele está falando assim, se suja mais ainda. Porque eu falo assim, meu irmão, igual a palavra fala aqui, aquele que está sujo, se suja mais ainda, porque vai para o inferno. Sabe, aquelas pessoas que não querem mudança. Eu falo assim, que a igreja é para aquelas pessoas que querem mudança, que querem ser santificada, que querem ter um encontro com Deus. A igreja não é assim para as pessoas que querem viver as coisas do mundo. Então por isso que ele deixa bem claro, assim, aquele que está sujo, se suja mais ainda, porque vai para o inferno, assim, mas vai assim, gostoso, fala assim, está queimando aqui, está ardendo, mas foi gostoso, viu, valeu a pena passar ali, não sei, 20 anos, 50 anos, valeu a pena, curti para dedéu, mas passar uma eternidade. Por isso que ele está falando, aquele que é injusto, seja mais injusto, vai com estilo. Eu lembro que uma vez as pessoas me perguntaram: pastor, o senhor engordou, está comendo o quê? Eu falei assim, já que eu estou engordando, eu vou engordar com estilo, com hambúrguer, com pizza. Que eu falei, já que eu vou engordar com estilo. Assim eu falo assim, aqueles que gostam de viver as coisas do mundo, se suja tudinho já. Mas você que quer uma mudança, meu irmão, igual eu quando eu saí do mundo, eu quis entrar dentro da igreja para me ser transformado. E eu estava já de saco cheio da minha vida, eu tinha nojo. E quando a gente tem nojo no coração, aí Deus trabalha. Por isso que eu não me importo assim, se o irmão do lado está fumando, é o tempo de Deus que vai, é a palavra que liberta. João capítulo 15, versículo 3, e vós está liberto pela palavra que eu tenho anunciado. Então não sou eu, o importante é o irmão estar tendo a mesma vontade que eu tive. Vem vindo, meu irmão, vem vindo. Pastor, eu estou no pecado, assim, não precisa nem falar para mim não, mas vem vindo. Olha, eu tenho um pecado, a carne, na prostituição, assim, mas eu preciso de ajuda, eu não quero mais. Vem vindo, meu irmão, vem, porque eu vim nessa fé e minha vida foi transformada. Vem nessa fé. Mas se não houver arrependimento, meu irmão, Deus ele não transforma, porque você tem que querer.
Você tem que querer, olha no versículo 14, ele vai dizer assim, ó: bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pela porta. Olha a porta sendo citada aqui. Então ele vai dizer assim, ó: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos. É igual eu já preguei aqui, mostrando para os irmãos que Jesus Cristo continua sendo a palavra. Que Jesus Cristo continua sendo uma palavra, igual João capítulo 1, vou citar novamente, versículo 1. E no princípio era o verbo. Vamos mudar o verbo para a palavra. E no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne, a palavra se cumpriu. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Igual a palavra vai se cumprir, que ele está vindo buscar a sua noiva. E a minha intenção aqui, meu irmão, é preparar a noiva para ele. Igual eu falo assim, às vezes as pessoas perguntam: pastor, por que o senhor não prega sobre Apocalipse? Todo mundo sabe que Jesus Cristo vai voltar, sim ou não? Sim ou não? O que adianta eu pregar que Jesus Cristo está voltando e não preparar a noiva para o noivo? Qual que é mais importante, falar do fim ou preparar a noiva para o noivo? Porque eu sei que aqueles que guardaram a palavra dele não vai passar por tribulação nenhuma. Você entendeu? Então olha aqui, ó, só para não ficar nas minhas palavras, Apocalipse capítulo 3. Por isso que eu prefiro ensinar. No versículo 8, do capítulo 3 de Apocalipse, vai dizer assim, ó: conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta. Então entenda isso, quando fala uma porta, às vezes eu sei que Deus ele pode abrir uma porta de emprego, eu sei que Deus ele pode abrir uma porta aí para o irmão, para a irmã, mas aqui o que ele está falando, a porta aberta, é a porta do conhecimento. É a porta do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mostrando aquilo que muitas pessoas não estão vendo. Ele está colocando no seu coração aquilo que muitas pessoas procuram entender e não conseguem. Nós vamos falar sobre isso. Então ele está dizendo assim, ó, no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Você entendeu? É essa porta que Deus abriu, que você, ó, pegou essa palavra aqui, sabe, eu tomo posse, e você não seguiu religião, você segue a palavra, porque você é filho do nosso Deus vivo. Ele é o seu pastor, Ele é o seu pastor. Aqui, ó, no versículo 9 ele vai dizer assim: eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus, ou pastor, ou profetas, vamos dizer assim na linguagem de hoje, e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque você guardou a palavra dele, meu irmão. É a palavra dele. Então olha aqui no versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então eu preciso fazer o irmão guardar, ser a noiva preparada ali, ó, guardando o seu coração, sabe, defendendo ali, ó, o que você crê, o que você aprendeu, que é a palavra de Deus. Então no versículo 20 vai dizer assim, ó: para aqueles que
ainda estão assim nas coisas do mundo, Jesus Cristo ele vai dizer assim, ó: eis que estou, no versículo 20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Então olha como Jesus Cristo é: eis que estou à tua porta e bato. É igual que a parábola das 10 virgens, né? Jesus Cristo está falando que isso vai acontecer, mas ainda não aconteceu. E ele ainda assim, ó, ele crê, ele acredita no irmão e na irmã. Igual eu falo assim para todo mundo assim: a sua esperança aqui quem é? Aqui na terra quem é? E você acha que a esperança de Jesus na sua casa quem é? É você, meu irmão. Então na hora que Jesus ele pensa assim algo na sua vida, ele não está pensando só na sua vida, é na vida da sua família, porque eu e minha família serviremos o Senhor. Quem foi salvo foi só Noé ou a família de Noé? Mas quem andava com Deus? A palavra fala que era somente Noé. Ló, quem foi salvo? Foi somente Ló ou a família de Ló? Tudo bem que a mulher de Ló olhou para trás, por isso que eu falo, a salvação é individual. A salvação é individual. A Lídia, quando ela foi batizada, somente ela foi batizada ou a sua casa também? Em Atos capítulo 16. O carcereiro, que Paulo pregou para ele também, foi só ele que foi batizado ou a sua casa também? Então assim é na sua vida também. Mas você precisa ficar firme. Igual aqui, ó, ele fala assim no versículo 8: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. É igual ele disse para Gideão: Gideão, vai nessa tua força. Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, você pode fazer uma montanha passar para o outro lado. Mas ele só precisa assim, ó, dessa sua fé, só dessa tua fé. Vamos aqui no Evangelho relatado por Lucas agora. Jesus Cristo vai continuar dizendo sobre a porta. Lucas capítulo 13. Alguém já te falou que te ama hoje, meu irmão? Já falou, minha irmã? Eu faço parte dessa família que te ama. Você sabia que esse irmão que está do teu lado aí, ele te ama também? Você sabia? Olha para ele assim, para ver se ele te ama mesmo assim. Mas ele te ama assim, é que ele está com vergonha, ele não fala, não vai falar. Ele está com vergonha, eu já tive assim, já tive. Então, ó, presta bem atenção aqui, meus irmãos, no versículo, capítulo 13 de Lucas, versículo 23, vai dizer assim, ó: e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos. Na minha Bíblia fala assim, ó: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechar a porta, que é Cristo, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois. Não sei de onde sois, apartai-vos de mim,
vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente. Então, presta bem atenção aqui. Esse texto é o mesmo texto que está relatado lá em Mateus capítulo 13. Capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículo 13. Que ele vai dizer assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Então a porta estreita é o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Ele está deixando bem claro, tem muitas portas largas, e muitos estão entrando. E aqui Ele deixa bem claro aqui que no versículo 26, eles vão dizer assim: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Do mesmo modo que está lá no Evangelho de Mateus capítulo 7, agora versículo 22. Que eles vão dizer assim: Senhor, nós expulsamos demônios em teu nome. Senhor, nós fizemos maravilhas e prodígios. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que ele fala de duas virgens, uma tinha um azeite e outra não. Por isso que ele fala do joio e do trigo. O trigo é aquele que prega a palavra, que ela vai e produz o resultado para qual está sendo enviada. O trigo, ele transforma, meu irmão. Você não adora a Deus pelo que Ele pode te dar, mas sim pelo que Ele já te deu, a salvação. O trigo, ele te santifica. O trigo te desprende das coisas daqui. O trigo te liberta de religião. Tem muitas pessoas que vão morrer aqui, são pessoas que defenderam uma religião. E a palavra foi levada assim, e as pessoas rejeitaram a palavra. Por isso que ele vai dizer assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso que eu falo assim, a palavra de Deus, ela não pode ser roubada. Porque não é só você falar, você ter o Espírito Santo, meu irmão. Não é falar em línguas, não é ficar profetizando. Você ter o Espírito Santo é você ser um bom marido dentro da sua casa, é você ser um bom filho, é você ser um bom funcionário, é você se desviar do mal, é você ter um domínio próprio, é você ter mansidão, sabe? É você ter paz, é você ter paciência. Aí sim, eu falo assim, que o irmão tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, eu preciso ver os frutos. Esses daqui, eles estão dizendo assim, Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós foi nas casas levar sua palavra. Mas a palavra distorcida, a palavra que agradava o homem. E a palavra, meu irmão, quando agrada o homem, não agrada a Deus. Porque a palavra que agrada o homem não transforma o homem. Então aqui para o irmão e a irmã reconhecer quem é o Espírito da verdade e o Espírito do erro, está aqui em 1 João capítulo 4. No versículo 4 vai dizer assim, 1 João capítulo 4, versículo 4: filhinhos, vós sois de Deus, e tendes visto os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então aonde que você vai conhecer quem é o Espírito da verdade, quem não é o Espírito da verdade? O espírito do erro, ele vai falar das coisas aqui do mundo, ele vai contra a palavra de Deus, né? Você vê que quando aquele homem, aquele jovem, ele foi perto de Jesus e disse assim: Senhor,
Pede para o meu irmão repartir a herança junto comigo. Jesus Cristo vai dizer para ele: quem foi que me constituiu juiz entre vós? Eles vão contra. Hoje não, ó, vem, você está com uma causa na justiça, vem que Deus ele vai te dar vitória. Vem que Deus vai fazer isso na sua vida. Igual eu falo, meu irmão, para você receber um milagre, não precisa só você estar dentro da igreja. Você pode estar fora. Eu conheço muitas pessoas que têm testemunhos para contar. Deus fez um grande milagre na minha vida, sem estar dentro da igreja. Milagre não gera salvação. Aqueles homens lá que eu estou citando para os irmãos, que Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles estavam fazendo muitos milagres, prodígios, maravilhas. Aos olhos humanos estava encantando, mas os olhos de Deus não. Ele fala assim: eu vou acabar com essa palhaçada. Você vê que eles vão dizer: eu expulsava demônios, fazia prodígio, mas a palavra da salvação não estava sendo pregada. A palavra que transforma é igual ao João Batista: Herodes, não é lícito você pegar a mulher do seu irmão. A palavra que transforma é igual Pedro: arrependei-vos, arrependei-vos. Igual Paulo, sendo perseguido. Essa transforma. Essa transforma. Essa transforma. Mas a palavra aqui, ó, do mundo, não adianta eu falar que Deus vai te entregar bênção, 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 bênção. Isso eu sei que Ele pode fazer. Agora, a palavra que transforma é a da salvação. É essa que Deus quer. Ele quer ver a noiva dele limpa. Olha aqui agora, aqueles que pregam a palavra dele. 1 João capítulo 4, versículo 6. Eu li o 5, agora eu vou ler o 6. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O espírito da verdade vai falar das coisas espirituais. O espírito do erro não. O espírito do erro vai falar as coisas terrenas. As coisas terrenas. E hoje, igual eu falei, eu sou o servo. Jesus é a porta. Mas eu sou o servo que semeia no teu coração para o Espírito Santo viver, arder dentro de você. E hoje eu estou semeando só no teu coração. Vamos aqui na parábola do semeador, só para me te explicar essa parábola, e prometo que eu já vou finalizar também. Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 13. Ele vai dizer assim a parábola. Mateus capítulo 13, versículo 3. Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, então vieram as aves e a comeram-na. E outra parte caiu entre pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você é essa terra. Não sei se vai produzir 30 ou 60 ou 100, mas você é essa terra hoje. Os discípulos no versículo 10, eles irão perguntar: por que, Jesus? Para eles o Senhor fala por parábolas, mas para nós não. Jesus Cristo vai dizer no versículo 11: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado, porque aquele que tem
dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendem com o coração, se convertam, e eu curarei. Então aqui, quando a gente ouve de mau grado, meu irmão, é quando a gente vem no interesse das coisas aqui na terra. Igual eu falo assim, o segredo, meu irmão, o segredo para você conhecer a palavra é você querendo se arrepender. Você está assim arrependido das coisas daqui, querendo conhecer as coisas que estão ocultas. Você está vendo que eles estão vendo, mas não está conseguindo ver. Eles estão ouvindo, mas não está conseguindo entender. Mas quando a gente vem com o coração aberto assim, ó, não para a religião, mas sim para a palavra, não sendo Nicodemos, mas sim, ó, ouvindo a palavra, aí Jesus vem ensinando. Então, ó, aqui ele vai dizer assim, ó, no versículo 20. No versículo 1 ele vai falar assim a parábola. Vou ler no versículo 18. Ele vai dizer assim, ó: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. Ouvindo aquele a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então é na hora que a pessoa vem assim, eu preciso que Deus faça isso, faça aquilo, e a palavra está sendo semeada ali. A palavra da salvação, falando de Cristo, e o irmão, o inimigo está roubando ali a palavra. Ou quando o irmão vem para a igreja e fica pensando no dia de amanhã, e a palavra está sendo roubada. Aqui, ó, no versículo 20 ele vai falar aqui, eu quero ficar nesse texto aqui, ó. No versículo 20 e versículo 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Por que recebeu com alegria, meu irmão? Porque sempre quando eu vou na casa de alguém, até mesmo para fazer uma célula, eu levo leite. Ô meu irmão, Deus vai transformar a sua vida. Cristo, Ele vai fazer um grande milagre na sua vida. Sua vida vai mudar para melhor. Faça igual o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi. Isso é leite. Isso é só para trazer o irmão. O irmão recebe com alegria. Eu creio, pastor. Eu creio. Mas aqui, ó, no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é temporão. Então, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, na hora que ele fala assim, não tem raiz em si mesmo, não tem raiz em si mesmo, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, o irmão, ele não tem paciência ali, porque a raiz, alguém consegue ver a raiz de uma árvore? Assim é a sua raiz, meu irmão, com Deus. Primeiro ela tem que criar raiz, ela tem que ficar firme na terra, porque senão, depois que cresce, vai vir o vento, vai vir chuva, e ela vai cair. Por quê? Porque não deixou ter raiz. E outra, quando a raiz ela cresce, a árvore ela cresce e ela dá fruto. E você precisa entender que quando a raiz está crescendo, e a árvore depois vai crescer, ela vai dar fruto, mas o fruto que ela vai dar é para Deus. Você vai se tornar um discípulo, aí você vai conhecer o seu chamado, assim como Deus fez comigo. Eu esperei a minha raiz crescer, aí a minha árvore começou a crescer, as pessoas começaram a ver, e aí foi que eu comecei a dar fruto, e o fruto que a gente tem que dar é para o próximo. Aí a gente vai aprender o novo mandamento, amar uns aos outros. As coisas se tornam pecado na hora que você faz o outro pecar. Aí você vai ver que a sua árvore, ela nasceu, mas para dar fruto para outros irmãos.
para você entender. Mas entenda isso aqui, no versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é temporão. Então chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Igual eu falei assim, eu preciso preparar a noiva para o noivo, e ele está vindo. Então o texto deixa bem claro. E chegar na angústia e a perseguição por causa da palavra, porque a palavra ela quer te transformar, a palavra quer te santificar, a palavra quer preparar você para o noivo, e você tem que estar com as vestes limpas, senão o noivo vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Por isso que ele deixa a palavra e chegar na angústia e a perseguição por causa da palavra. Por causa da palavra. Tem muitas pessoas que pensam que andar com Cristo é vir aqui na igreja, mas não é obedecer. E a gente não pode, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 22, a gente não pode ser apenas ouvidores, mas tem que ser praticante. Praticante, a gente tem que colocar, exercitar, assim vai largando uma coisinha a cada dia, a cada dia, a cada dia, a cada dia. Então o texto deixa bem claro: chegar na angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Igual eu disse, eu tenho que preparar, meu irmão. A palavra, quando ela é pregada, ela vem transformar, ela vem colocar as vestes nas noivas. Aí eu finalizo aqui em Mateus capítulo 22. Igual eu disse que tem que preparar a noiva para o noivo. Então não deixa o inimigo roubar essa palavra não, meu irmão. Porque essa palavra é a palavra de bênção para a sua vida. Essa palavra é a palavra de bênção que vai mudar a sua vida. Você vai ter uma vida de obediência com o nosso Deus Todo-Poderoso. Como eu já li o versículo 8, o versículo 2, mas eu vou ler novamente, vai. Mateus capítulo 22. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu comércio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, engolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homens, aqueles homicidas, e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, meu servo, na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às cidades dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto mal como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcia, e disse-lhe: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele amudeceu. E disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mão, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E eu quero só para os irmãos parar para meditar nisso aqui, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Ele deixa bem claro:
aqueles servos maus não eram dignos de participar dessas bodas. E quando ele fala assim, muitos são chamados e poucos foram os escolhidos, lembra lá de Noé, lembra daquela geração de Noé. Quantas pessoas foram salvas ali? 8 pessoas. Na hora que ele fala que é poucos mesmo. Lembra lá de Ló, é poucas pessoas que dão importância para a palavra. Tem pessoas que dão importância para a religião, pensando que religião vai salvar, e naquele dia vai enganar muitas pessoas. E a gente não tem que dar importância para a religião, porque tem muita religião que ele deixa bem claro em Mateus capítulo 15, no versículo 8: me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adora. Ele deixa bem claro, ensinando doutrinas de homens, não é minha, não sou eu. E é bem forte isso, ó. Se um homem fala uma coisa para as pessoas fazerem dentro da igreja, as pessoas fazem, mas quando a palavra é lançada real, as pessoas não fazem. Que é a única coisa assim, amar Deus sobre todas as coisas. Não é difícil de entender isso. Você tem que amar Deus sobre todas as coisas, meu irmão, minha irmã. Olha, você tem que parar de apenas somente orar ou rezar lá: para nós que estás no céu, santificado seja teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas nunca está sendo. Você sempre você toma decisão sem consultar Deus, e você sabe que Deus, Ele sempre ali vai te ajudar. Mas você não pode fazer assim. Na hora que fala que vem o teu reino, né, Ele está querendo declarar assim, ó: e seja feita a tua vontade. Da mesma maneira, Pai, que o Senhor governa os céus e a terra, o Senhor tem que governar o meu coração. Então venha, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Na hora que João está declarando lá: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Na hora que ele fala assim, o reino dos céus está próximo, ele está falando do Espírito Santo. Por isso que ele vai falar que o reino de Deus é tomado à força. Porque você tem que ouvir o Espírito Santo falar com você. Você tem que extrair do trono do seu coração e deixar Deus controlar. Às vezes você tem que tirar a mão do barco assim, deixar Deus conduzir a vida do seu filho. Mas você está firme na presença de Deus. Deixa Deus ter o controle da sua vida, da sua família. Então, ó, pega essas palavras e guarda no seu coração aí. Guarda essas palavras no seu coração, porque eu falo assim, ó, família, agora é a nossa vez, é a nossa chance. Deus, Ele está dando oportunidade para todo mundo, mas é poucos que conseguem ver Ele. É poucos que conseguem chegar à porta estreita, né? E a palavra fala que a gente tem que ter paciência, que Deus Ele nos dá a vitória. Amém? Vamos aplaudir o nosso Deus. Podem ficar de pé. Você que está nos assistindo também, toma posse dessa palavra. A porta ainda está aberta. Nós estamos no ano aceitável do Senhor. Se hoje, a palavra deixa bem claro em Hebreus capítulo 4, se hoje você ouvir a voz do seu pastor falando contigo, a sua vida já mudou. Pega essas palavras, que essas palavras são de bênçãos e de vitórias para a sua vida e para a vida da tua família. Amém? Que Deus abençoe.